Estão os irmãos com Senhor, amém? Amém. Salmos 23. Graças a Deus. Os irmãos podem aceitar enquanto eu louvo. Aí na hora que eu for ler, os irmãos colocam de frente novamente. Oh, Deus. Louvo a Deus pelo meu retorno. Mais ou menos mais de 3 semanas, né, que eu fiquei em casa recuperando. Então, louvo a Deus que está aqui essa noite para louvar e para ministrar a palavra de Deus. Não ainda estou 100% ainda, mas Deus tem nos dado força, tem nos dado graça para nós estarmos superando a cada dia e para que o nome dele seja glorificado. Esteja louvando assim, vamos juntos adorar o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deus tem poder para tudo resolver. Basta confiar, a sua fé firmar, pois tudo Ele pode fazer. Dele ninguém pode duvidar, não depende de ocasião. Ele é soberano, se porta com os humanos, para tudo Ele tem a solução. É por isso que outra vez afirmo, sem medo de errar, esse seu deserto vai terminar e você vai voltar a viver. Tudo tem seu tempo e um momento, seu é agora. Se prepare para viver uma nova história que Deus tem para você. Ele ama você e de você não desistiu. Tente entender que a porta para você Deus abriu. Ele ama você e de você não desistiu. Tente entender que a porta para você Deus abriu. Glória a Deus, Deus tem uma porta aberta para nós. Glória a Deus. Nele ninguém pode duvidar, não depende de ocasião. Ele é soberano, se porta com os humanos, pra tudo Ele tem a solução. É por isso que outra vez afirmo, sem medo de errar, esse seu deserto vai terminar e você vai voltar a viver. Tudo tem seu tempo e um momento, seu é agora. Se prepare para viver.
nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmos 23. Verso 4 apenas. E diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Deus Cristo nos abençoe e podeis assentar. Amém. Glória. Glória a Deus. Deus e poder e graça. Estamos diante de um salmo muito conhecido, salmo que é de conhecimento de todos, Salmo 23, o salmo mais conhecido dentre os 150 salmos que está intrínseco na Bíblia. Sabemos que foi o rei Davi que escreveu esse salmo, dos muitos salmos que ele escreveu neste livro, que tem por nome Salmos. Nós vemos que ele foi o que mais compôs, ele foi o que mais salmodiou, ele foi o que mais louvou ao Senhor usando os salmos. Nesse Salmo 23, nós vemos que Davi, ele vai colocar em prática, ou vai colocar uma ideia no seu raciocínio, no seu louvor, na sua inspiração divina, e ele vai agora mostrar, através desse salmo, a comunhão que a ovelha tem com o pastor, e que o pastor tem com a ovelha. Uma vez que Davi, ele era pastor, ele sabia muito bem como o pastor trata a ovelha. Davi sabia muito bem como a ovelha se comporta diante do pastor. Então, ele vai traçar aí um paralelo, se colocando como uma ovelha e aplicando Deus, o Senhor Adonai, como seu pastor. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, na linha de raciocínio de Davi aqui, ele está se colocando alegoricamente como uma ovelha e transferindo a autoridade de pastor para Deus. Ele está falando: Deus é aquele que me guia, Deus é aquele que cuida de mim, Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Uma vez que Ele é o meu pastor, lógico que eu sou a ovelha, então eu estou nos cuidados do Senhor. Eu, como ovelha, estou na mão do meu Senhor. Eu, como ovelha, estou na proteção do Senhor, que é o meu pastor. Então, no verso 1 até o verso 4, nós veremos ele falando e se colocando como ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Primeiro, se Ele é meu pastor, nada me faltará. Isso fala de suprimento das necessidades. Ele diz assim no verso 2: deitar-me faz em verdes pastos. Isso fala de abundância. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso fala de descanso. No verso 3 ele disse: refrigera a minha alma. Isso fala de refrigério, de calma. Ele continua dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso fala de direção. Isso fala de quando Deus guia a sua ovelha, quando o pastor mostra a direção que a ovelha tem que seguir. Mas Davi, ele mostrando a comunhão que a ovelha tem com o pastor e a necessidade que a ovelha tem e está perto do pastor, ele não deixa de falar sobre o vale da sombra da morte. Davi, ele fala: primeiro, se eu sou a ovelha, Deus é o pastor, nós somos a ovelha do aprisco do Senhor. E é bem verdade que nós, como ovelhas, não sentiremos falta de nada. Teremos descanso, teremos refrigério, teremos Deus para nos guiar. Mas tem uma coisa: nós, como ovelhas do Senhor, não estamos isentos de passar por dificuldades. Nós, como ovelhas do Senhor, não estamos isentos de passar por provações. E no verso 4 ele diz assim: diante de tudo aquilo que Deus, como pastor, Ele tem cuidado de mim, eu não posso me esquecer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara
ampara e o teu cajado me consola. Aleluia. Davi, ele não expôs apenas as bênçãos que ele tinha em usufruir como Deus sendo seu pastor. Davi, ele não fez menção apenas das bênçãos que ele recebia por ser ovelha. Ele também fez questão de lembrar da dificuldade que nós passaremos uma vez que nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. Ele diz que toda ovelha tem que passar por um vale, e esse vale é conhecido como o vale da sombra da morte. Deus tem cuidado de você, Deus tem guiado você, Deus tem te refrigerado. Mas tem uma coisa, se prepare, porque se você é ovelha do Senhor, você um dia vai passar pelo vale da sombra da morte. E você tem que estar preparado para quando o vale da sombra da morte chegar, você saber o que fazer nele. Aleluia. Aleluia. Davi não expôs apenas as bênçãos, ele mostra também a consequência da fidelidade ao Senhor. Todos nós sabemos que como a palavra vale aparece na Bíblia, é sempre como uma forma de provação. Vale, desertos, cativeiros, tudo isso é representações de dificuldades, de dia de angústia, de provações, de levantes que chegam até a vida do cristão. E Davi está falando aqui que a ovelha, que ele como ovelha, não estava isento de um dia passar pelo vale da sombra da morte. No verso 4, ele começa usando a seguinte expressão: ainda que. Certa vez eu já expliquei aqui do significado exegético da palavra, da expressão ainda que. Todas as vezes que a expressão ainda que se manifesta, ela sempre se manifesta com dois significados, com duas conotações. Primeiro, a expressão ainda que é uma expressão de dedução, de imaginação, de conjectura. Ou seja, Davi, como estava falando aqui, ainda que ele estava falando, é possível que um dia eu passe pelo vale da sombra da morte. E a expressão ainda que também tem um significado sempre de negativo. Ou seja, quando alguém cita assim, ainda que ele está falando, ainda que algo ruim esteja para acontecer. Mas o interessante é que todas as vezes que a expressão ainda que se manifesta, logo em seguida, aquele que manifestou, aquele que pronunciou a expressão, ele sempre pronuncia uma palavra de esperança. Aleluia. Todas as pessoas que usaram a expressão ainda que, logo após essa conjectura e esse deduzir negativo de uma coisa negativa que está vindo para acontecer, ele sempre lança após isto uma palavra de esperança. Nós vemos que Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 do seu livro, ele, diante da visão que Deus estava dando para ele, da invasão babilônica e a destruição de Judá por causa do seu pecado, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que decepcione o fruto da oliveira, ainda que os campos decepcionem, ainda que os campos não produzam seu mantimento, aí ele lança uma palavra de esperança: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Jesus, quando ele chega até a aldeia de Betânia, que ele depara-se com Marta aflita, porque o seu irmão mais velho, por nome Lázaro, tinha morrido. Marta chega para Jesus e disse: se o Senhor tivesse chegado aqui mais cedo, o nosso irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Sempre quando a palavra ainda que, de uma forma negativa, manifesta, logo após aquele que pronunciou-a, lança uma palavra de esperança. O salmista, no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aí ele começa: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
Ainda que as águas rujam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade do Senhor, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada, mas Deus o ajudará ao romper da manhã. A expressão, ainda que de forma negativa, pode até aparecer, mas não se preocupe, Deus tem palavra de esperança para você. Aleluia! Ainda que a dificuldade chegue, ainda que a enfermidade manifeste, ainda que a provação se levante, ainda que a perseguição via, todavia Deus está contigo, Deus está te preservando, Deus está te conservando, Deus está te protegendo, e a vitória é sua em nome de Jesus. Aleluia! Então ele vai dizer que a ovelha, além de receber as bênçãos do Senhor, ela também tem que passar pelo vale. E esse vale é denominado como vale da sombra da morte. Esse vale existe no seu literal. É um vale que na sua geografia física se encontra em Israel. Um vale que está entre muitas montanhas. É um vale escondido, oculto. E aqueles que passam por ali têm que ter muito cuidado, porque é um vale que só tem sombra. O sol só consegue iluminar o vale da sombra da morte ao meio-dia, quando ele está no centro do céu e os seus raios conseguem iluminar o vale. Quando o sol declina-se para a direita ou para a esquerda, o vale some e a sombra dos montes que estão ao seu redor tampa e ele se torna um vale de escuridão profunda. Este é o vale da sombra da morte. É o vale que o sol não bate lá toda hora. É o vale em que o sol não manifesta a sua luz lá. Então aqueles que passam por lá têm que ter bastante cuidado para não cair em buracos, para não ser atingido, para não ser alcançado por feras e para não morrer lá sem nem saber para onde que está indo. Então Davi estava vendo isso. Uma vez que ele foi pastor, com certeza ele teve que passar ali com as suas ovelhas. Então ele, se colocando no lugar da ovelha, ele falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Deus está comigo. Aleluia, Jesus. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu posso passar pelo vale da escuridão profunda, mas eu tenho uma certeza de que Deus está comigo. Aleluia. E o vale da sombra da morte, ele pode se manifestar na vida do cristão de várias formas. É uma enfermidade que se manifestou, é um imprevisto que aconteceu, é algo que apareceu que você não esperava. Mas não se preocupe, você não permanecerá no vale por muito tempo. Deus te arrancará de lá. Aleluia. Você pode entrar, passar, mas você não vai morar lá. Aleluia. E nessa noite Deus tem algumas lições para nos mostrar no vale da sombra da morte. A primeira lição que nós aprendemos no vale da sombra da morte é que o vale da sombra da morte é um lugar de solidão. Perceba que Davi, no verso 4, acompanhe comigo, ele diz assim: ainda que eu. Ele não disse ainda que tu, ainda que ele, ainda que nós, ainda que vós, ainda que eles. Não, ele usa a primeira pessoa no singular. Ele diz ainda que eu. Ou seja, sabe quem está falando assim? Ainda que eu passe sozinho o vale da sombra da morte. O que é que nós entendemos aqui? Vale de sombra da morte é o vale de solidão. É um vale que você tem que passar sozinho. É um vale que o teu marido não vai passar com você. É um vale que a tua esposa não vai passar com você. É um vale que teu amigo não vai passar com você. É um vale que o teu irmão não vai passar com você. É um vale que o teu patrão não vai passar com você. É um vale que os teus amigos que estão ao teu redor não vão passar com você. É um vale que você vai passar sozinho fisicamente.
Não espere ajuda material nem física no vale da sombra da morte, porque você fisicamente está sozinho. Vale da sombra da morte é um vale de solidão, porque você passa sozinho, sem ajuda humana. Mas por que o vale da sombra da morte, ele é um vale de solidão? E as pessoas que passam pelo vale da sombra da morte têm que passar sozinho fisicamente. Primeiro, para você depositar totalmente a sua confiança em Deus. Aleluia. No vale da sombra da morte, você não vai conseguir receber ajuda de nenhum homem, só vai receber ajuda de Deus. Aleluia. No vale da sombra da morte, não espere que homem vai te ajudar. O único que pode te ajudar é Deus. Aleluia. Não espere que a providência venha da esquerda, nem da direita, nem da frente, nem de trás. Espere que a providência vem de cima, vem de Deus. Aleluia. Vale da sombra da morte, você passa sozinho. Nós vemos um homem que, por mais que fosse rico, que por mais que tivesse suas companheiras ao seu lado, seu nome Jacó, viveu sempre acompanhado, milionário segundo a sua época lá. Mas teve um dia que ele teve que passar por um vale de Jaboque. E a Bíblia diz que quando ele passou, ele levou os seus gados, levou os seus animais, passou com a sua riqueza, passou com as suas esposas e ficou no vale sozinho. Vale é lugar de você passar sozinho. Mas teve uma coisa: Jacó estava sozinho fisicamente, mas espiritualmente ele estava acompanhado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se manifestou lá. Aleluia. No vale da sombra da morte, você está sozinho fisicamente, mas espiritualmente você está acompanhado. Aleluia. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por quê? Porque não é a minha mulher que está comigo, não é o meu amigo que está comigo, porque tu, ó Senhor, está comigo. Aleluia. Vale da sombra da morte, você passa sozinho fisicamente, mas espiritualmente você passa acompanhado. Não se preocupe, Deus está com você. Aleluia. No vale da sombra da morte, Deus está com você. Segunda lição: vale da sombra da morte é o lugar em que nós temos que estar em movimento. Por quê? Vale da sombra da morte é apenas um estágio na vida do cristão. É apenas um lugar onde você tem que passar. Você não pode parar no vale. Você não pode sentar. Você não pode se acomodar. Você não pode parar, estagnar no vale. Vale é um lugar onde você tem que passar. Davi diz: ainda que eu andasse, ainda que eu movimentasse, ainda que eu passasse. Ou seja, vale da sombra da morte é um lugar que você tem que passar. Lá não é lugar final de cristão. Vale da sombra da morte, Deus permite só que você atravesse. Aleluia. Perceba que no verso 2, Davi fala assim: deitar-me faz em verdes pastos. Mas no verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Interessante é que quando Davi está em pastos verdejantes, ele deita. Mas quando ele está no vale da sombra da morte, Davi anda. Aleluia. Enquanto você estiver em bonança, quando você estiver bem espiritualmente, Deus te dá a condição de descansar. Davi diz assim: enquanto eu estou em pastos verdejantes, Deus me permite que eu descanse. Deus me permite até que eu deite. Mas quando eu estou no vale da sombra da morte, Deus quer que eu ande. Aleluia. Deus não quer que você pare no vale da sombra da morte. Aleluia. Deus não quer que você deite lá, porque lá é um lugar perigoso.
mais rápido possível. Aleluia. Deus não permite que você vacile no vale da sombra da morte, porque o primeiro vacilo seu, você cai, você morre. Vale da sombra da morte é para você andar, para você seguir adiante. Em todos os vales, Deus não permite que você sente. Quando você estiver bem espiritualmente, você pode até deitar. Mas quando você estiver no vale, quando você estiver na dificuldade, não pare. Deus quer que você permaneça andando. Aleluia. Deus quer que você saia do vale o mais rápido possível. Se você deitar no vale, se você parar no vale, se você sentar no vale, o tempo de você sair de lá se alonga. Então você tem que continuar firme, constante e sempre abundante para você sair de lá logo. Aleluia. E para que você receba a bênção que Deus quer. Aleluia. Se você sentar, o tempo se torna maior para você permanecer lá. Então Deus quer que você apenas atravesse. Deus não quer que você sente. Diante dessa dificuldade que se manifestou, não pare de lutar, não pare de buscar o Senhor, continue andando e fazendo a sua parte, porque na hora e no tempo de Deus, Ele vai se manifestar com a providência. Amém. Aleluia. Continue andando. Vale é lugar de andar. Nós vemos em Ezequiel capítulo 37, que a mão do Senhor vem sobre o profeta Ezequiel e o leva a um vale que estava cheio de ossos secos. E no versículo 2 ele diz assim: e Deus me fez andar. Quando você está no vale, Deus não permite de forma nenhuma que você sente, que você descanse. No vale é para você andar, é para você seguir em frente. Amém. Primeira lição: vale da sombra da morte é lugar de solidão. Segundo, é um lugar onde que você tem que andar, é um lugar onde você tem que estar sempre em movimento para que Deus te arranque de lá. Terceiro, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso significa que o vale da sombra da morte é um lugar de perigo, é um lugar de risco. Por que é um lugar de risco? Porque você está diante de uma sombra, e esta sombra não é uma sombra qualquer. Esta sombra não é a sombra de um companheiro que está ao teu lado. Esta sombra não é uma sombra de uma árvore. Esta sombra não é uma sombra de uma nuvem que passou pela frente do sol. Esta sombra é a sombra da morte. É o vale da sombra da morte. Ou seja, essa sombra traz consigo perigo e risco de morte. Quem anda no vale da sombra da morte tem que andar apercebido, tem que andar ligado. Crente não foi feito para andar desapercebido. Por isso que o Espírito Santo falou conosco nessa noite: quem tem ouvido, Nossa, Espírito Santo. Glória a Deus. crente no vale da sombra da morte, ele anda apercebido. Por quê? Porque a qualquer momento ele vai deparar-se com a morte. Aleluia. Mas não se preocupe com a sombra da morte, porque o Deus que está contigo está te guardando. Amém. Aleluia. E por mais que seja a sombra da morte, se é o vale da sombra da morte, obviamente é porque a morte está perto, porque a sombra só fica perto quando alguém está se aproximando. A sombra só fica perto quando alguém está aproximando. Ou seja, se é o vale da sombra da morte, é porque a morte está se aproximando. Talvez no vale que você esteja passando, a morte está se aproximando de você. Deus grande e poderoso. Você está até já vendo, já está sentindo até o arrepio assombroso da morte. Deus grande e poderoso. Você
pensando até que vai morrer. Você já até está analisando como é que é a sombra da morte. Você já está observando, já está até sentindo com medo, tímido, porque a morte está se aproximando. Mas nessa noite o autor da vida, chamado Jesus, está aqui. Aleluia! E aquele que crê nele tem vida e vida em abundância. Aleluia! A morte pode até chegar perto de você, mas ela não pode tocar em você. Aleluia! A morte pode se andar, pode rodear no seu lado, mas o autor da vida está no teu lado e vai te dar vitória. Aleluia! A sombra da morte pode estar se aproximando, mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Sabe por que Davi não temeu o vale da sombra da morte? Porque ele tinha uma sombra maior ao seu lado. Aleluia! Que sombra era essa? Era a sombra do Onipotente. Aleluia! Ele diz no Salmo 91: aquele que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia, Deus! O vale da sombra da morte pode vir, mas tem uma sombra maior, é a companhia de Deus que está no teu lado. Aleluia! Ele diz no Salmo 21: Deus é a minha sombra na minha direita. Aleluia! A sombra da morte pode vir, mas uma sombra maior está manifestada na tua vida. Amém. E assim como a morte vir, ela vai ter o mesmo trabalho de voltar. Aleluia! A morte pode chegar até você, mas a sombra daquele que gera a vida vai fazer a morte voltar. Aleluia, Jesus! O autor da vida vai fazer a morte voltar. A sombra da morte pode até estar vindo, mas a sombra do Onipotente é maior. Aleluia! A morte pode se andar, pode rodear na vida do cristão, mas se Deus não permitir, ela não tem poder de tocar em você. O plano de saúde, o seguro de vida na vida do cristão é a promessa e a presença de Deus na vida dele. Aleluia! A morte pode até vir, mas quando ela olha para você e vê que você tem promessa de Deus e a presença de Deus perto de você, dentro de você, ela chega perto, mas tem que bater em retirada, porque Deus se manifesta na tua vida. Aleluia, Jesus! A morte pode até querer tocar, mas se Deus não permitir, ela não toca. Vale da sombra da morte é lugar de perigo. Vigie quando você estiver andando no vale. Não vacile quando você estiver no vale. Esteja com os olhos abertos, esteja com os ouvidos abertos, porque no vale da sombra da morte é um lugar de perigo, é um lugar de risco. Se você vacilar e desviar uma vereda, você cai no abismo, você cai no buraco. Cuidado quando você anda pelo vale da sombra da morte. É um lugar de perigo. Aleluia. Quarta lição do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte vai nos ensinar a confiar totalmente e completamente em Deus. Aleluia! Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Aleluia! Davi está dizendo: eu posso estar solitário, eu posso estar sem amigos aqui, eu posso estar solitário, sem ajuda nenhuma física, mas eu não me preocupo, e
Existem dias nas nossas vidas que Deus até permite que a gente confie em pessoas. E Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas exatamente para nos ajudar. Porque aqui no mundo ninguém consegue fazer nada sozinho. Não adianta você pensar que consegue fazer tudo sozinho, porque você é fraco. Você precisa da ajuda de alguém. Aleluia. Além da ajuda de Deus, que é primordial, essencial, você precisa de amigos para te ajudar. Aleluia. Não esnobeça isso, não ignore isso. Você precisa de amigos. Se você desprezar, você não chega lá. Então agarre a oportunidade que Deus te deu. Aleluia. Você precisa de amigos. Aleluia. Mas no vale da sombra da morte, esses amigos não vai ter lá, porque eles já fizeram aquilo que compete a eles fazer. Agora é hora de você e Deus, Deus e você. Aleluia. Glória a Deus. Para você entender que os seus amigos podem até te ajudar, mas o seu milagre vem do Senhor. Aleluia. Davi diz no Salmo 121, verso 1: eleva os meus olhos para o monte. Por que ele disse eleva os meus olhos para os montes? Por quê? Porque era lá no monte que moravam os soldados e os valentes de Davi. Então Davi está falando: eleva os meus olhos para o monte, ou seja, eleva os meus olhos para o meu exército, para os meus amigos, para aqueles que lutam, para aqueles que enfrentam as batalhas junto comigo. Mas tem uma coisa: de onde me virá o socorro? Eu estou olhando para o monte, mas eu não espero que seja dos meus amigos o socorro, mas eu olho para o céu. É do Senhor que vem o meu socorro. Aleluia. As pessoas que estão ao nosso redor conseguem fazer algo até o limite. Do limite para lá, só quem faz é Deus. Aleluia. Se Deus não for contigo, você não chega. E nem as pessoas conseguem te levar até lá. E é por isso que Deus vai permitir você passar pelo vale, para você tirar a confiança que você tem dos homens e depositar sua confiança totalmente em Deus. Aleluia. É no vale da sombra da morte que Deus vai se manifestar como um pastor e não vai deixar nada te faltar. Aleluia. Deus vai acrescentar aquilo que você precisa. Que maravilha. Glória a Deus. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É lugar de total confiança em Deus. É no vale da sombra da morte, quando você sente que tudo está perdido. Ouve de algumas pessoas incompreensíveis, ouve de alguém que não tem conhecimento, que não tem espiritualidade. Quando você entra no vale e as pessoas não entendem porque você passou por aquilo, e às vezes começa de forma direta ou indireta levantar ideias para o que pode ter acontecido ou para o que você pode ter feito, para que Deus tenha permitido você cair naquilo, assim como aconteceu com Jó. Jó era fiel, justo, íntegro, reto aos olhos do Senhor, se desviava do mal. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás tocasse nele. A mulher de Jó não compreendeu a prova de Jó. Os amigos de Jó, que na verdade eram inimigos, vieram de longe para acusar Jó. Falou assim: ei Jó, você está em pecado, rapaz. A viúva bateu na tua porta, o órfão veio na tua casa, e você tinha suprimento, tinha alimento para dar para eles, e você fechou a porta, e você não ajudou. Ei Jó, você olhou para a mulher do seu amigo, você blasfemou contra Deus. Mas é no vale da sombra da morte que você aprende a confiar eternamente e completamente em Deus. Aleluia. Jó bate no peito e diz assim: ainda que eu morra, eu nele esperarei. Aleluia. Por outra feita, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em outra ocasião, ele diz:
confiança totalmente em Deus. Aleluia. Vale da sombra da morte vai te ensinar a confiar inteiramente e completamente em Deus. E a última lição para nós encerrarmos, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele completa dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, Jesus. Por quê? Nós sabemos, eu disse no começo da mensagem, que a linha de raciocínio de Davi aqui é uma linha como ele se estivesse colocando na figura da ovelha. Então, se ele está se colocando na figura da ovelha e colocando Deus como pastor, então ele vai usar aquilo que o pastor usa para guiar as ovelhas. Então ele vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque a vara e o cajado eram os dois instrumentos que o pastor usava ao conduzir as ovelhas. A vara servia para quê? Servia para dar direção à ovelha. O vale da sombra da morte, no seu espaço físico, é um lugar estreito, e uma ovelha tinha que estar sintonizadamente atrás da outra. Elas tinham que estar em linha reta, uma, duas, três, sempre uma atrás da outra, não uma no lado da outra, senão uma batia na outra e ia cair no abismo, porque o lugar era estreito e dos dois lados era abismo. Então o que o pastor fazia? Ele colocava as ovelhas de uma a uma, e com a vara ele ia batendo na ovelha para a ovelha sempre seguir a vereda reta. Com a vara que o pastor tinha, ele não deixava a ovelha nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque ele sabia que a qualquer momento elas podiam escorregar e cair no abismo. Então Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz assim: a tua vara, ou seja, a tua direção está me levando no caminho certo. A vara de Deus está do teu lado, te dando a direção para que você não erre, não tropece e não caia em abismos. A vara de Deus está sempre te corrigindo e te levando para que seguir o caminho reto, seguir o caminho para te levar para fora do vale. Aleluia. Por isso que o pastor usava a vara. Quando uma ovelha desviava, ele ia e batia na ovelha, e a ovelha voltava para o caminho certo. Assim é Deus com o cristão. O cristão está andando certo, um passo que ele está errado, Deus vem e toca com a vara, volta para o caminho certo. É um passo que você desvia para a esquerda, o pastor sabe que você vai cair no abismo, ele vem com a vara, bate, volta para o caminho certo, rapaz. Aleluia. Bota a pata para o lado direito, ele vem com a vara, volta para a vereda certa. Cuidado, se você for para o masculado, você cai no abismo. Então, sempre quando Deus corrige alguém, não é para matar, é porque Deus está consolando e não quer que a pessoa se perca. Aleluia. Então não fique triste quando Deus te corrigir, se alegre e glorifique ao Senhor, porque Deus só corrige a quem Ele ama. Aleluia. Se Deus está te corrigindo, é porque você é a ovelha do aprisco dele, e porque Ele não quer ver nenhum lobo te traçar, e não quer ver você cair no abismo. Aleluia. Então a vara está batendo para você seguir o caminho certo. Mas tem uma coisa, ele não para por aí. Ele não diz apenas vara, ele diz assim: a tua vara e o teu cajado. Por que o cajado? A vara ficava na mão esquerda e o cajado na mão direita. Vara e cajado são objetos diferentes, são instrumentos diferentes. A vara é um pouquinho maior e o cajado é um pouquinho menor. Era um bordão, uma vara de amendoeira. Então a vara ficava na mão esquerda do pastor para direcionar a ovelha, mas na mão direita ficava uma coisa chamada cajado. E para que servia o cajado? Servia para o pastor derrubar, ferir e matar os inimigos, as feras selvagens que levantava para querer devorar as ovelhas. E quando o pastor estava no vale,
sombra da morte tinha dois tipos de predadores: lobo e leão, que a qualquer momento podia pular da floresta e agarrar uma das ovelhas do rebanho. Por isso que o pastor ficava sempre de olho na ovelha. Era um vacilo da ovelha, o pastor colocava ela no caminho de novo. Mas na mão direita ele ficava sempre apercebido, para que quando o lobo ou quando o leão pulasse para caçar a ovelha, ele com o cajado batia e o lobo caía. Aleluia. É assim que Deus trata com as nossas vidas. Deus tem proteção no vale da sombra da morte, melhor dito. Deus está te guiando, mas tem uma coisa: no vale da sombra da morte, Deus está te protegendo. Aleluia. Porque quando você estiver lá, Satanás vai perceber que vai ser hora de fragilidade. Satanás vai observar que vai ser hora de fraqueza em alguns momentos, de tristeza, de angústia. Então o que ele vai fazer? Ele vai amar para pular, para tentar te atingir. Mas tem uma coisa: a vara de Deus está te guiando, mas na mão direita de Deus tem cajado para bater em Satanás. Aleluia. Quando ele pular, o próprio Deus vai bater nele, ele vai cair por terra. Aleluia. O cajado servia quando o lobo pulava, o próprio pastor batia e o lobo caía. Os ataques de Satanás vêm, mas o próprio Deus que está segurando o cajado bate e ele cai por terra. Aleluia. É por isso que Davi diz: 1000 caem ao teu lado, 10.000 na tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus que está te protegendo está com o cajado. 1000 vem do seu lado, 10.000 vem na tua direita, pulando para te atingir. Mas porque ele diz 1000 cai e 10.000 cai na direita? Por quê? Porque o cajado de Deus vai derrubando todos que pularem para te atacar. Aleluia, Jesus. Vem do lado, o cajado de Deus bate e cai do lado. Vem da direita, o cajado de Deus bate, 10.000 cai na direita, mas você não é atingido. E a igreja fica de pé agora, vamos orar ao Senhor. Vale da sombra da morte, lugar de solidão, lugar que você tem que se movimentar, porque é um lugar de risco, de perigo, é um lugar que você tem que colocar e depositar sua confiança total em Deus, e é um lugar onde Deus vai te dar direção e proteção. Não se preocupe com o vale da sombra da morte. Você que está passando, e uns ainda que vão passar, não se preocupe no vale da sombra da morte. Continue andando e deposite a sua total confiança em Deus. Nessa noite, você que está passando dificuldade, você que está vendo que a sombra da morte está se aproximando de você, você vai fechar os seus olhos aí no seu lugar mesmo e vai conversar com Deus. Você vai dialogar com Deus. Você vai expor em pensamentos ou em palavras aquilo que você precisa de Deus, a força que você necessita, a resposta que você precisa. E pode ter certeza que Deus vai te dar a direção. Graças a Deus. Aleluia. Mas você não vai parar, não vai ficar estagnado, não vai sentar, nem muito menos deitar no vale da sombra da morte. Porque se você parar lá, você morre. O objetivo é você sair. Você tem que passar. É apenas um estágio, é apenas um período. Você tem que passar. Atravesse, porque depois tem uma mesa preparada para você diante dos teus inimigos. Tem óleo na sua cabeça a ponto de transbordar e uma vida alcançada pela bondade e pela misericórdia do Senhor dentro da casa do Senhor. Se você passa pelo vale, você alcança a bênção. Se você passa pelo vale, você alcança a unção. Se você passa pelo vale, você alcança misericórdia, bondade, prosperidade verdadeira na presença do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos e comece a orar com Deus. Comece a expor. Fale para Deus aquilo que você está passando, aquilo que você está